E vamos falar agora sobre o acesso à educação, que é um direito humano básico. Independente de características individuais, deve estar disponível a todos. Mas nem sempre os direitos dos autistas são respeitados e essas pessoas, principalmente as crianças, podem encontrar barreiras que dificultam o cumprimento das leis que garantem o acesso à escola. Hoje Joaquim tem 7 anos, mas foi aos 2 que Priscila descobriu que o filho tinha autismo. A descoberta veio após mudanças repentinas no comportamento da criança. Joaquim é o caçula de 3, então eu já tinha referências de uma maternidade típica, né? E Joaquim não tinha nada diferente. Ele andou no tempo certo, ele falou as primeiras palavrinhas até um pouco antes do tempo certo. Tinha contato visual, dava tchau, batia a palma, até que num determinado momento tudo isso acabou. Então ele tem o que se chama de autismo regressivo, que é quando a criança, de acordo com os médicos, tem uma poda neuronal, né? E aí a criança passa por esse processo e retorna, sim, as habilidades. Então o Joaquim perdeu as habilidades sociais todas. As crianças autistas, elas têm algumas limitações comportamentais, mas nem toda criança autista tem as mesmas manifestações. É por isso que a gente diz que é espectro autista. Quando descobriu o autismo do filho, Priscila se deparou com obstáculos, as dificuldades na garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Por isso, decidiu se aprofundar no estudo das leis, que são muitas, mas pouco conhecidas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei incrível, muito bem feita. A Lei Berenice-Piana, que é a lei que equipara o autismo à deficiência, também fala sobre inclusão escolar. Então, nós temos leis muito boas no Brasil, o problema é a prática e o conhecimento delas. As pessoas desconhecem seus direitos, né? As pessoas de má fé se aproveitam desse desconhecimento para continuar não incluindo, não cumprindo o seu dever, né? Então, eu acredito que a gente não precise de mais leis, pelo menos nesse sentido, mas que minimamente seja cumprido o que já existe. Entre os direitos está o acesso à educação. A escola precisa se adequar às necessidades do autista, demanda que nem sempre é respeitada. É muito difícil denunciar, porque ninguém que sai para matricular um filho sai achando que vai levar um não da escola nesse sentido, né? Porque você liga, pergunta, tem vaga? Tem. Você chega lá, conhece. Aí, quando você fala o relatório, o diagnóstico, a vaga some, né? Então, assim, a gente é pego de surpresa, né? Então, ninguém gravou, ninguém tem uma prova, não tem como chegar numa delegacia. Então, a gente precisa realmente de transparência. Enquanto não existe essa transparência das vagas, eu sempre oriento que ou peça a vaga por escrito, né? Ou que realmente grave a conversa, né, para poder ter meios de prova para poder denunciar. Por quê? Porque recusar, né, a matrícula de um aluno em razão da deficiência, do autismo, é crime, apenado com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. O autista, ele tem o direito, né, e a possibilidade de desenvolver suas habilidades, né, de aprender a lidar com suas limitações. E para isso ele precisa de um acompanhamento adequado, ele precisa estar na escola, ele precisa fazer parte dos ambientes sociais, assim como qualquer criança. Priscila pensa em outras mães, por isso criou uma página no Instagram para ajudar outras famílias de autistas. Ela dá dicas e auxilia no entendimento das leis. Depois do diagnóstico de Joaquim, eu percebi que todas as dificuldades que eu tive, né, mesmo conhecendo os direitos dele, sabendo que ele tem direitos, então eu me coloquei no lugar de quem não sabe. Independentemente de classe social, as pessoas tendem a não conhecer os seus direitos. Então eu oriento através de redes sociais, todo mundo que me procura, faço essa orientação mesmo, eu não pego causa de ninguém, né? Embora seja advogada, eu não atuo privativamente. E eu tenho um Instagram que fala sobre isso, né, sobre os principais direitos, e eu acho que com esse conhecimento, a gente ampliando a conscientização desses direitos, que a gente vai conseguir finalmente ter alguma inclusão.